Prepare-se para um show de milagres e prodígios em Salvador. Quarta, 7 de setembro, às 16 horas, na Praça Cairu. Próximo ao Mercado Modelo e o Elevador Lacerda. Dia 8 em Maceió, às 14 e 19 horas, na Avenida Fernandes Lima, 1733. No dia 9, 12 reuniões na região de Santo Amaro. Às 8 da manhã, Jardim Vera Cruz. 9 horas, Jardim Capela. Às 10, no Jardim Aracati. 11 horas, Parque Novo Santo Amaro. Meio-dia, Jardim Santa Lúcia. 1 hora, no Jardim Ângela. Às 2, em Piraporinha. 3 horas, Interlagos. Às 4, no Jardim Primavera. 5 horas, Vila Joaniza. Às 6, Cidade Ademar. E às 19h30, em Santo Amaro. 14 às 14 horas em Curitiba, Paraná, Rua Nilo Cairo 350, no centro. E às 19 horas em Cascavel, Rua Paraná 3668. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou para seguindo. Jesus, aquela linda salva de palmas. Amigos, tudo na paz. Jesus está abençoando. E você viu quantas Deus vai me permitir fazer sexta-feira dele, mas uma pessoa de missionário, só de ouvir os endereços eu fico cansado. É muita coisa. Eu falei, não, mas Deus até pode dar mais umas outras para a gente fazer. Então você que é dessa região, eu vou pedir para chegar cedo, um pouco antes de começar o culto, porque são reuniões executivas. Eu chego calado e saio mudo, quer dizer, não falo com ninguém na entrada nem na saída, só falo de Jesus e oro e Deus abençoa e vou para outro local, senão não dá tempo também. E glória a Deus por isso, em nome de Cristo. E Deus vai abençoar bastante, pode ter certeza, no nome do Senhor. Eu fiz essa reunião no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho só vim em Alcântara, mas é a mesma coisa em tudo quanto é lugar. Deus sempre operando, curando e libertando. E os baianos podem esperar 7 de setembro, lá nessa Praça Cairu, que vai ser uma festa muito linda em nome de Jesus. Mas na quinta-feira vai estar comigo aqui em São Paulo, às 2 horas da tarde, o reverendo Tom Meldel, neto do Dr. T. Eliosmo. Parece que ele recebeu a unção do avô, ainda o avô estava vivo, andou muitos anos com o avô, aprendeu, e já teve conosco aqui muitos anos, tem uns 20 anos que ele não vem para cá. E onde esse homem ia, Deus operava muito. E pode esperar que ele vai fazer maravilha. Vai ser 2 em Osasco, na Autonomistas 2393, e 7h30 da noite em Mogi das Cruzes, na Praça Dona Firmina Santana, número 12. Na sexta-feira ele vai estar lá em Rondonópolis, no ginásio Marechal Rondon, no centro, 7 da noite. No sábado também, 18 horas, vai estar em Cuiabá, no terreno da igreja na Coronel Duarte, logo no início. É um terreno de 12 mil metros, muito grande. No domingo ele vai estar em Sorriso, às 18 horas, na Praça da Juventude. Segunda-feira, 19 horas, lá em Sinop, no frente ao Estado Municipal. E eu vou fazendo as obras de Deus por aqui, Deus abençoando, e está abençoando muito, pessoal. E nessa sexta-feira, então, eu vou estar aqui na região do Rio Bonito. E na outra sexta-feira, vai ser dia 9, eu quero estar na região de Santa Amaro. Vai fazer também um trabalho grande assim, a gente não perder. E eu até quero fazer mais reuniões, é que estou com muito compromisso, mas estou me desventilando deles para poder fazer como Deus quer. Por falar como Deus quer,
Eu estou falando esses dias lá do livro de Amós, capítulo 9, que é muito importante essa mensagem. Começa lá no versículo de número 11, quando o Senhor Deus diz assim: naquele dia, que dia ele está falando? No dia, no tempo em que Jesus viria ao mundo e resolveria toda a situação das pessoas. Era preciso que Jesus viesse, porque a humanidade estava vendida ao inimigo, a humanidade estava dominada pelo inimigo por causa do pecado de Adão, e o diabo tinha uma certa autoridade sobre as pessoas. Mas desde quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi vivificado, ressuscitou, e nós fomos vivificados com ele, ressuscitados com ele, o diabo perdeu a batalha completa. Então Deus fala uma coisa bonita, que ele diz assim, eu só dar uma pincelada e vou entrar em matéria nova. Naquele dia, esse período nosso agora que estamos vivendo, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como no dia da antiguidade. O que tenda de Davi? Esse é o tabernáculo de Davi, como a Bíblia diz. Davi teve um entendimento que ninguém teve antes. Davi trouxe, ele era um guerreiro. Lutava as guerras de Israel, que hoje são espirituais, as nossas guerras, mas ele teve um entendimento de louvar a Deus, de buscar a Deus, que todo mundo que aprendeu aquele encontrava o Senhor Deus. No tempo dele, Israel foi um paraíso no meio da humanidade, nunca perdeu uma guerra, uma batalha. Foram 40 anos de reinado sem nenhum problema e só bênção de Deus. Aí o Davi morreu, entrou Salomão, que era o homem mais sábio, mas no final da vida ele escorregou. Quando veio Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, o reino foi dividido. 2 tribos ficaram fiéis à casa de Davi e 10 gritaram a independência. Mas não tinham unção, foram até idólatras, feiticeiros, foram depois levados pelo rei da Síria, espalhados pelo mundo, nunca mais se soube deles. Das 10 tribos, acabou aquilo ali. E o Judá ainda aguentou mais uns anos, mas depois também se entregou ao pecado e foi derrotado. Agora, depois que Jesus fez, é o contrário. Hoje, quando você aceita Jesus, o manto da salvação está sobre a sua família, mas não basta ser religioso, e não basta só ficar olhando para a Bíblia, clamando a promessa nua e crua, sem entendimento. Quando Deus lhe dá um entendimento, você então tem condições de vencer. No versículo aqui, ele está dizendo que tornaria a levantar a tenda de Davi, e já levantou, que caiu, e taparia as suas aberturas, já tapou, e tornarei a sustentar as suas ruínas, já fez tudo isso, e a edificarei como no dia da antiguidade. Antes de Davi vir, já tinha esse sistema de Deus, e porque ele que foi que descobriu, que Deus revelou a ele, introduziu, ficou chamado o tabernáculo de Davi. Hoje, meu irmão, nós temos que voltar como nos dias da antiguidade, quando não existia o pecado do mundo, quando a pessoa falava com Deus. Mas missionário, como é que eu vou fazer? Quando você está na casa de Deus, você está na palavra de Deus, está orando e sente a presença, você pode invocar que Deus vem e faz aquilo que for necessário. E aí, para que ele faria isso? Aí vem a mensagem nova: para que possuam o restante pelo meu nome, diz o Senhor, que coisas. Era o irmão de Jacó, Esaú, que era o vermelho, Edom é vermelho, e ele fundou a esse povo lá. E esse povo já pertencia a Deus, mas ele se desviou, foi um problema sério. Então isso aqui é uma profecia que eles viriam para Deus. Aqueles que ainda não estão no Evangelho, mas que são sinceros, se eles orarem, o próprio Deus trata com eles, e eles vão descobrir que no Evangelho está a solução dos problemas. Nada de briga de religião. Eu não gosto nem de falar de religião, porque o Evangelho não é religião. O Evangelho é o caminho alto, sublime, que você alcança o Senhor. Então, para que possuam o restante de Edom, as bênçãos que tinham, nós temos que possuir, e todas as nações são chamadas pelo meu nome, que não tem nada, onde tiver, não tem divisa territorial. Nós podemos pregar que nós vamos tirar o povo para Deus, e na verdade, toda a terra tem que conhecer o Senhor.
Senhor. Jesus disse que este evangelho do reino seria pregado em todo o mundo para testemunho e então viria o fim. Tem que ser como Jesus queria que fosse, e se nós fizermos a obra, assim será. E ele então está nos dizendo hoje que ele é quem faz essas coisas, não é o homem. Não adianta a gente ficar agora aqui somando, multiplicando, equacionando. Vamos fazer isso, não vai funcionar nada. Nós temos que nos entregar a Deus. Qual é a tua vontade? O que tu queres que eu faça? E aí Deus vai nos dirigir. Nós somos o povo dele, vai nos dar essa unção. O tabernáculo já está levantado. Quando estamos nessa tenda de Davi, nesse tabernáculo, nessa presença de Deus, nós falamos com Deus na língua dos anjos, recebemos a mensagem, recebemos o poder, determinamos, assim como os heróis bíblicos subverteram o reino, escaparam do fio da espada, tiraram a violência do fogo, fizeram tantos prodígios, nós também podemos fazer. E Deus está despertando a igreja dele para não ficar aquela coisa monótona, vem na igreja, assistir o culto, até semana que vem, não, eu vim aqui para buscar poder, para vencer, para orar em casa, para fazer a vontade.